Eu. Bom dia para quem está cedinho aí com a gente, nessa manhã de sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, 11/12, e nós estamos na nossa live número 45, gente, estamos aí na reta final das nossas lives. Lembrando, ó, gente, sábado que vem, tá? Que vai ser a live número 49, tá? Vai ser uma live especial. Vai ser uma live no sábado. Anota aí para você. Sábado, dia 19, às 19 horas, tá? Uma live especial, presencial. Mas vocês sabem que a gente está com restrições. Então... a gente vai poder ter um número limitado de pessoas, tá? Então você precisa se inscrever aí na bio do meu Instagram aí, você já cai direto dentro do grupo do WhatsApp, tá? Vai lá na minha bio, clica, já cai lá dentro, e aí você vai garantir a sua vaga presencialmente. Se você não sabe mexer nesse tal de Instagram, você pode mandar um WhatsApp para o 96695541, tá? Vou começar dando anúncios, tá? Então, se você não mexe bem com essas coisas de redes sociais, tem problema não, também me atrapalhava, eu nem sabia o que era bio, fui aprender o que é bio aqui, né, depois dessas lives, acredite, tá? Mas então você chama no WhatsApp ou liga no 9, né, o 9 na frente, 96695541, tá, gente? Então vai estar bem legal a nossa live presencial. A gente tem uma programação bem joia para fazer o fechamento, né? Ela não vai ser o fechamento, porque a gente vai ter uma depois para falar um pouquinho de como que foi a live presencial e tal, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito especial, tá? Tem um monte de gente que eu vejo todas as lives aqui, não tô vendo lá no grupo ainda, tá? O grupo lá é um grupo silencioso, a gente não tá colocando nada, mas a partir de hoje a gente vai começar a colocar, tá, gente? A partir de hoje vai começar a entrar informações lá sobre a nossa live presencial, tá, gente? Vai ter bastante coisa, vai ser bem legal, tá? Então, maiores informações lá. Ó, o Leandro colocou, viu? O Corona teve seu lado bom, aprendeu tecnologia. O Corona nos obrigou a fazer um monte de coisa, né? Que eu não faria se não fosse o Covid, né? Mas vamos lá, gente, nessa manhã de sexta-feira, que legal estar aqui com vocês. Mais um dia abençoado, mais um dia especial. Melhor dia da nossa vida é hoje. Melhor dia hoje. Tô com a camisa, inclusive, fazendo a propaganda, ó, tá? O melhor dia é hoje. Eu mandei fazer camisetas com essas frases. O melhor dia é hoje. Eu decido, eu defino e eu determino a minha vida. E o desperta para a vida. Desperta para a vida. Então, a gente vai ter, tá? Essa aqui não vai ter para vender, tá? Essa aqui foi um teste. A gente mudou, a gente achou que de outra maneira ia ficar melhor. E a gente fez também canecas nesse estilo aqui, ó. Que nem essa daqui. Eu curto, né? Tomar muito café em caneca assim. Isso aqui eu ganhei do Dom, do meu filhote, para um super pai.
Então vai ter canecas com as frases também e vai ter um squeeze para você que caminha, você que vai na academia, agora o verão, e um squeeze muito bom, gente, tá? Que realmente ele segura a temperatura da água, mantém a água gelada. Então um squeeze muito bom que a gente também conseguiu comprar e vai ter para vender, tá? Tudo isso aí começa a chegar semana que vem, tá? Gente, você que está nos acompanhando, tá? Eu preciso que você faça a sua inscrição, tá? Agora pelo Facebook também? Tá, nós estamos ao vivo pelo Facebook, tem que informar lá no YouTube, né? Sim. Tá. No YouTube a gente não conseguiu, tá? No YouTube a gente não conseguiu, a gente está com algum problema aqui desde segunda-feira, algum problema técnico aqui na parte do computador ali. Então a gente conseguiu estar pelo Facebook agora e pelo Instagram, tá? Então peço desculpas ao pessoal da rádio, mas sabe como é que é a parte técnica, né? Não depende só de nós. Tá bom, gente? Olha só. A partir de hoje, tá? Nessas próximas 4 lives que a gente vai ter, hoje, segunda, terça e quarta, aliás, segunda, quarta e sexta que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade. Espiritualidade, não religiosidade, mas um pouquinho sobre espiritualidade. Eu entendo que Deus trabalha não só no nosso espírito, mas Deus nos fez corpo, alma e espírito. A palavra diz que nós temos que amar a Deus com coração, alma, entendimento e força. Então eu não consigo desunir corpo, alma e espírito. Eles têm uma junção diante de Deus, para Deus. Deus nos fez corpo, alma e espírito, por isso que a gente falou tanto, gente, por isso que a gente falou tanto sobre cada uma dessas áreas. Por quê? Porque cada uma dessas áreas é o que compõe o ser humano. Deus nos fez assim, e é dentro desse contexto que nós temos que entender a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus a nível espiritual, a nível emocional e a nível material, físico, a nível do nosso corpo, tá? Então eu não consigo desvencilhar. Tem pessoas que cuidam muito do corpo, tem pessoas que cuidam da alma e tem pessoas que cuidam do espiritual. E o ser humano ele nunca vai ser completo se ele não cuidar das 3 áreas da vida da forma correta. Das 3 áreas da vida de uma forma correta, tá? E essa série de lives, ela surgiu de uma inspiração, vou usar esse termo, de uma inspiração de Deus, tá? Que está lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, foi essa a palavra que eu recebi da parte de Deus, né? Ela está na Bíblia. Efésios 5 e 14 diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vejam prudentemente como vocês andam. Não andem como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são difíceis. Então, olha que interessante o que o apóstolo Paulo ele fala para essa igreja. Desperta vocês que estão dormindo. E ele está fazendo se a gente ler o capítulo todo, ele está fazendo uma comparação entre as pessoas, entre os frutos, na verdade. O fruto de quem está na luz, e Deus é luz, quem está em Deus, e o fruto de quem não está em Deus, que é um fruto negativo, um fruto, biblicamente falando, maligno. A Bíblia fala de um fruto das trevas. Então, o fruto da luz e o fruto das trevas. E aí chega num determinado momento aqui, isso aqui é uma carta que o apóstolo Paulo fez, e ele diz assim, ó, desperta tu que dorme. Tu tem que despertar. E no momento que tu despertar, Cristo desperta, te levanta dentre os mortos, e aí Cristo vai iluminar a tua vida. Ou seja, tem que haver esse despertamento.
Esse despertamento ele pode se dar a nível espiritual, é um despertamento. Ele pode se dar a nível emocional, diante das circunstâncias que aconteceram na tua vida. A gente tem que despertar, porque tem muitas pessoas que vivem atreladas ao passado. Lembra, segunda-feira eu fiz uma live e falei sobre o que nos mantém na mediocridade. E uma das coisas que mantém a pessoa na mediocridade é a pessoa estar presa no passado. É uma das coisas, né? Depois é falta de visão, falta de olhar para frente, falta de saber onde quer chegar. Depois é a acomodação. Uma pessoa acomodada, ela sempre vai ser uma pessoa medíocre, e a nossa cultura. Mas aqui, falando dessa parte do passado, quantas pessoas, elas pegam a história da vida delas e fazem daquela história um drama. E ao invés de superar, gente, tudo aquilo que nós não superamos se torna um fator, uma força de fracasso. Tudo aquilo que nós não superamos é uma força para nos manter pessoas fracassadas. Então, nós também temos que despertar para aquilo que aconteceu na nossa vida. Para todos os traumas, para todas as crenças, para todas as dificuldades que nós vivemos, nós temos que aprender a despertar para isso. E nós temos que aprender a palavra que é muito usada hoje, eu acho que é extremamente adequada, é a palavra ressignificar. O que é isso? É trazer um novo significado para aquilo que aconteceu na vida da gente. Olha aqui para mim, eu não seria o que eu sou hoje, eu não teria as histórias que eu tenho para contar hoje, se não fosse todo um passado. Mas como que eu consigo olhar para o meu passado? Ontem eu estava falando com um amigo assim que eu tenho desenvolvido uma amizade bem legal. Esse último ano agora, a gente tem tido boas conversas. E aí conversa vai, conversa vem, a gente falou do passado, né? Como as pessoas, elas têm... hoje tudo, por exemplo, a gente está falando dos filhos, né? Os filhos têm tudo e eles reclamam. Gente, eu no meu tempo de escola, e talvez alguém vai se identificar com isso, eu me lembro que a gente pegava um pão que era de ontem, quer dizer, sabe como é que é um pão de ontem, né? Ele já é borrachudinho assim, o cacetinho, né? Ele já é um puxa-puxa. E aí eu me lembro que a mãe colocava às vezes um ovo frito dentro daquele pão, e aí botava num saquinho que era um saquinho que sobrou de alguma coisa que foi comprado no mercado, e aí enrolava aquilo e eu levava para a escola. Eu tinha muita vergonha daquilo. Por quê? Porque eu tinha colegas que levavam lá um chips, um salgadinho da chips ainda. Não era nem um milhopan, era um chips. Aí eu tinha um outro que levava um pastel, um risoles. Aí eu tinha um outro que levava não sei o que. E eu ia lá e eu comia bem no meu cantinho o meu pãozinho ali. E depois eu ficava ali com aquela cara de cachorro com fome, vendo se alguém me oferecia um risole, se alguém me oferecia um pouco de salgadinho, ficava naquela, né? E muito tempo depois, aí a gente tinha melhorado um pouco, não muito, né? Mas tinha melhorado já um pouco as nossas condições. E aí eu me lembro que, eu não sei se na escola de vocês tinha isso, mas na escola que eu estudei, a escola que eu mais estudei a 6ª, 7ª e 8ª. Foi a escola que eu fiquei mais tempo, fiquei 3 anos. Tinha na cantina da escola o pão com molho. Alguém tinha na sua escola isso? Diz pra mim aí, tinha na minha escola. Pão com molho, gente. Tinha na minha escola. E daí assim, um pouquinho, tipo 50 centavos mais caro, era pão com molho e maionese. Teve nessa escola que tu estudou isso aí? Não. Mas é bom. Era bom, era prensadinho assim. E aí quem tinha dinheiro para comprar um cachorro quente, que a diferença era ter a salsicha dentro, nossa, aquele ali era rei na escola, né? E então quando eu comecei às vezes ter o dinheiro para comprar um pão com molho, nossa, um pão com molho e maionese, e aí eles faziam meio, para quem não tinha dinheiro para comprar o inteiro, ou não queria comer o inteiro, tinha um meio.
Mas enfim, todas essas histórias, gente, tudo aquilo que a gente passou, eu usei que chute. Gente, que chute. Tá? Então tem gente que só sabe o que é que chute se pesquisar na internet. Eu tinha um que chute, o que chute, gente, ele é feito do mesmo material da roupa do povo de Israel no deserto. O mesmo material, porque ele não acaba. O que chute tu pode chutar o que tu quiser. O que chute não acaba. É uma coisa de outro mundo. Mas todas essas histórias, gente, elas hoje, para mim, elas têm um significado muito legal. Agora eu posso pegar essas histórias e contar como um lamento da minha vida, o que eu não pude, o que eu não tinha, o que eu não podia, o que não acontecia comigo. Então eu posso pegar toda a história de um passado e viver um vitimismo no presente. Viver um vitimismo no presente. Ou eu posso despertar para o meu passado, gente. Entende uma coisa, eu trago isso comigo. As feridas do meu passado, elas podem ser cura na minha vida e eu posso, se eu sou cura, se eu tenho esse remédio, eu posso ser a cura na vida de outras pessoas. Olha que coisa mais legal isso. Mas isso só acontece quando eu desperto. Quando eu não uso o meu passado como uma desculpa para não seguir em frente. E isso só acontece com quem desperta para a vida. Olha para mim aqui, isso só acontece com quem desperta para a vida. Desperta para a vida e vê, olha o que o texto diz. Desperta, levanta e Cristo vai te iluminar. Desperta, levanta e Cristo vai te iluminar. O que nós precisamos, gente? Ter a nossa vida iluminada por Deus, ter a nossa vida iluminada por Cristo. Nós temos que entender que tudo que Deus permitiu que a gente passasse, se a gente olhar para a vida dos heróis da fé, que estão registrados na palavra de Deus, eles também tiveram os seus altos e baixos, eles também passaram por momentos difíceis na vida, e tudo aquilo cooperou, gente, para algo maior. Todos os desafios, todas as lutas, todas as guerras, todas as frustrações, todas as decepções cooperaram para um propósito maior, para algo maior. Então tudo que a gente passou, tá, pode ser adubo para aquilo que a gente pode vir a ser. Tudo que nós passamos, tá, pode ser adubo para aquilo que a gente pode vir a ser. Anota isso. Tudo que nós passamos pode ser adubo para aquilo que a gente pode vir a ser no futuro. É só eu despertar para aquilo que aconteceu comigo. E eu determinar, eu definir, eu decidir como que vai ser a minha vida a partir daquilo. Olha aqui para mim, não importa o que aconteceu na nossa vida. Não importa. Não importa. Sabe o que importa? O que eu vou fazer a respeito daquilo que aconteceu na minha vida. Gente, todas as pessoas que a gente considera bem-sucedidas, vitoriosas, elas não foram pessoas que nasceram em berço de ouro. Porque até nascer num berço de ouro tem seu preço. Mas são pessoas que despertaram para a vida. E eu já falei, essa série de 50 lives, ela tem um único objetivo: despertar você, acordar você, inspirar, porque eu não posso te levantar, mas inspirar você a se levantar. E permitir que Cristo, que Jesus, ele possa iluminar a sua vida e iluminar os seus caminhos. Entende, gente? Esse é o propósito dessas lives. Gente, vamos pegar a história agora dessa pandemia. Eu falei aqui na igreja que foi o ano, desde o ano passado, na verdade, mas esse ano muito, na verdade. Eu falei sobre a importância da gente cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
E olha só que interessante, percebe isso aqui. Quais são as pessoas que mesmo sendo contaminadas pelo Covid, elas passam com mais facilidade, elas superam. Tem pessoas que nem sintoma têm. Por quê? Porque elas estão bem na sua imunidade, elas estão bem fisicamente, elas estão bem. Então o vírus ele não consegue agir com tanta força. E curiosamente foi um ano que eu falei muito sobre isso. Talvez não aqui nas lives, mas aqui na igreja. Então, gente, diz o mesmo apóstolo Paulo que o nosso corpo, alma e espírito, eles devem ser conservados. Olha isso aqui. Corpo, alma e espírito conservados. Não é só o espírito. Corpo, alma e espírito conservados. Então nós temos que aprender a cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. Não só da área espiritual, não só do corpo e nem só da alma. Nós temos que entender que Deus, ele fez o ser humano muito completo. Deus fez o ser humano completo. Tem um texto de Eclesiastes que o sábio Salomão ele diz assim: Deus fez o homem perfeito. Mas o homem, no caso o ser humano, mas o homem ele se colocou em situações difíceis. Quer dizer, quando você nasceu, agora esquece a sua família, esquece os arredores, esquece a situação social, emocional que você talvez viveu. Mas quando você nasceu, você era perfeito. O que foi acontecendo? As coisas foram, a cultura, um dos fatores que nos mantém na mediocridade. Então, a cultura, começou a entrar uma cultura na nossa vida. Nós começamos a ter experiências emocionais, estímulos emocionais, bons e ruins. Gente, quando a gente consegue despertar para isso, meu Deus, parece que as coisas ficam muito mais claras para nós. Quando a gente consegue olhar para a cultura que a gente viveu, para a cultura da família, para a cultura social que a gente viveu, quando a gente começa a olhar para isso e perceber as coisas, e não perceber para dizer assim, a culpa é do meu pai, que nem um jovem uma vez leu aquele livro, O Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que esse é o nome do livro. E o pai veio falar comigo, ele disse, meu Deus, meu filho leu um livro e ficou doido. Porque o filho leu o livro, e aí ele começou a acusar que a culpa dele ser pobre era do pai. Gente, da onde isso? O livro é justamente para despertar a pessoa e não para procurar um culpado. É para que ele seja um futuro pai rico. E rico é numa maneira de pensar. Porque a gente já falou, inclusive, muito sobre vida financeira, e vida financeira é comportamento, é como pensa dinheiro. Não é dinheiro, e sim como pensa dinheiro. Então, gente, as pessoas muitas vezes leem o livro, elas descobrem alguma coisa e pensam, a minha vida é assim, então por causa disso. Gente, olha só que interessante. Elas identificam, mas elas não despertam. Elas identificam o problema, mas elas não entendem que está na mão delas o mudar essa realidade na vida delas. Muitas pessoas sabem onde é que está o problema no casamento, o problema financeiro, mas parece que elas não se levantam. Desperta e se levanta. É a mesma coisa, eu acordei hoje pela manhã. Acordei, imagina eu não me levantar, eu estaria aqui agora? Não! Eu despertei. Qual foi a segunda coisa que eu fiz depois que eu despertei? Virei para o lado? Não! Eu despertei e eu levantei. Então as pessoas, elas às vezes despertam, mas elas não se levantam. Eu tenho certeza que muitas coisas que você viu, que despertou você, tá, e o que você fez? Você levantou? Você levantou?
O que é que você fez? Gente, não adianta todo esse conteúdo que a gente refletiu nessas lives, se você não tirar isso e não levar isso para a sua vida. Não levar isso para a sua vida. Você tem que levar isso para a sua vida. Então você está ouvindo aqui 30, 40 minutos de ensino, ok. Aí você tem que agora fazer o seguinte. Você tem que pegar e aplicar isso 2 dias. Olha só, não fiz lives todos os dias e eu acho que eu nunca faria live todos os dias, porque a gente tem que ter tempo para conseguir aplicar aquilo ali. É a história da escola. A gente aprende uma matéria nova e a gente recebe um exercício para ver se a gente aprendeu, para ver as dúvidas. Depois a professora corrige, a gente vê no que errou, a gente aprende. Olha aqui, a gente aprende muito quando erra. A gente aprende muito quando erra. Talvez, eu até penso assim, eu acho que eu até falei isso numa live, que a gente aprende mais errando do que acertando. Porque quando a gente acerta, a gente acha que é bom o suficiente. Mas quando a gente erra, a gente aprende e vê, poxa, eu não sou tão bom assim. Então, a vida é feita mais de erros do que de acertos. Acredite, a vida é feita mais de erros do que de acertos. Então, esse foi o nosso texto-chave. Desperta e levanta, tá? Em Efésios 5:14. Desperta, levanta e aí Jesus ele vai iluminar a sua vida. Então nós temos que entender, gente, que, olha só, Deus, antes de criar, está aqui em Gênesis 1, o livro do início, o início de tudo. Gênesis é o primeiro livro da palavra de Deus. E no capítulo 1, diz ali que, capítulo 1, versículo 9, diz também Deus criando as coisas, né? Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e o ajuntamento das águas Deus chamou de mares, e viu Deus que era bom. Então, Deus criou as águas. E lá no versículo 20, tá? no versículo 9 e 10, ele cria as águas. E no versículo 20 ele diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres vivos. Ali Deus criou então os peixes. Agora observe bem, Deus criou primeiro a água e depois os peixes. Deus criou a terra. Ele diz, a porção seca chamou Deus de terra. Isso no versículo 10. E no versículo 11, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele para que, olha só, um fruto que já tivesse a semente para que ele pudesse se multiplicar sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu relvas, ervas que davam semente, árvores que davam fruto, e a semente estava dentro do fruto conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus cria a terra e depois Deus cria as árvores, Deus cria a relva, depois Deus cria as ervas, que já continham nelas mesmas a semente. Então olha a ordem, Deus cria o mar e cria os peixes. Deus cria o mar e cria os peixes. Deus cria a terra e cria as árvores. Por quê? Porque a árvore precisa estar na terra. O peixe precisa estar na água. E no versículo 26, depois que Deus fez todas as coisas, por último ele criou o homem. Por quê, gente? Porque o homem tinha que ter um lugar. A maioria das pessoas, quando vai ter o seu filho, o seu primeiro filho, o segundo filho, o que ela faz? Se é um filho planejado, ela prepara o quarto, ela prepara um lugar. Para quê? Para receber o filho. Deus preparou tudo para quê? Para criar o ser humano. E quando ele foi criar o ser humano, eu e você, ele criou
a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre tudo que Deus criou. Olha para mim aqui. Deus nos criou para governar, para dominar sobre tudo que ele criou. Deus nos criou para ter domínio, para ter governo sobre nós mesmos. Só que é tão interessante isso, porque as pessoas querem governar os outros. E esse, gente, é um dos maiores erros da vida humana. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Esse é um dos maiores erros da vida humana. Querer governar os outros e não governar a si mesmo. Querer julgar os outros e não julgar a si mesmo. Perder a vida se metendo na vida dos outros e não conseguindo cuidar de si mesmo. Então, gente, isso é um dos maiores erros do ser humano. Esse é um dos maiores erros do ser humano. Não governar sobre o que devia e querer governar sobre o que não deve. Deus não criou um ser humano para governar, no sentido de dominar sobre outro. E é o que o ser humano mais quer, mandar nos outros. É o que o ser humano mais quer, é mandar nos outros. E para nós encerrar, que já é 7h33, quando vejo às 7h40, o ser humano, ele vem de Deus. E assim como não existiria as árvores, as ervas, as relvas, sem a terra, Deus criou a terra e depois as árvores. Deus criou as águas, depois os peixes. Deus, ele é Deus antes do homem ser homem. E você só vai ser completo, olha para mim aqui e me escuta. Você só vai ser completo a partir do momento que você tiver a sua vida em Deus. Você só vai ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, quando a sua vida estiver em Deus. Porque o peixe, ele não sobrevive fora da água, ele morre. Por isso que Paulo diz, levanta-te de entre os mortos. Paulo está falando isso para quem? Para as pessoas que não estavam em Deus, gente. Que não tinham um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Que não tinham essa parte espiritual desenvolvida. As pessoas entendem de emoções, elas entendem de vida. Entendem não. Elas sabem o que é vida material e sabem o que é emoção, o que é sentimento. Só que também não dominam sobre o material e não dominam sobre o emocional. Fomos criados para dominar, mas a maioria não domina. Só que a questão é que a vida espiritual não tem estímulo. Não tem estímulo. Claro, desde criança a gente é estimulado fisicamente. A ver, a perceber, a se expressar, a gatinhar. Pode ver, nasce uma criança, aí começa ali a crescer, daí as pessoas já dizem, bota a criança de bruço, bota a mão atrás dela, ela vai empurrar com o pezinho. O que é isso ali? Um estímulo para ela começar a gatinhar. Depois começa a pegar na mãozinha, quer que caminhe. E depois começa a caminhar, quer amarrar. Porque não para nunca mais daí. Estímulos para o corpo. Estímulos para a alma. Ai, meu filho, como eu te amo, minha filha, como eu te amo, bababá, bababá, bababá. Estímulos, né? Aqueles estímulos negativos também. Que praga! Que coisa séria! Às vezes os estímulos negativos também, a gente vai absorvendo tudo isso. A gente é a soma de tudo isso. Mas houve estímulo. Entende, gente? Houve estímulos. Aí se você
ver aí quais são os estímulos espirituais que a gente recebe. Muito pouco. E aí a gente, depois de grande, a gente começa a ter uma experiência com Deus aqui, a gente é convidado para ir ali, para fazer aquilo lá, ou a gente está precisando de algo, faz um voto com Deus, Deus responde. Mas eu vejo, na grande maioria, que as pessoas elas não são muito mais do que religiosas. As pessoas não são muito mais do que religiosas. Elas não têm estímulo, elas não têm uma vida espiritual. Elas têm religiosidade. Elas têm medo de maldições e não amor a Deus. Não amor a Deus. Então elas procuram Deus com medo do mal. E não porque elas amam o bem. Entendem isso? Então falta essa parte espiritual. Por isso que eu quero falar nessas últimas lives aí que nos restam. Falar sobre essa parte espiritual. Sobre a gente desenvolver a nossa vida espiritual. Porque de nada adianta a gente despertar se a gente não se levantar e não fizer algo a respeito daquilo. Você tem que tomar uma posição na sua vida, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que se levantar. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, conectadas com a gente aqui, são pessoas que de alguma maneira têm a sua espiritualidade, tá? A maioria que está aqui dando uma olhadinha por cima aqui tem a sua espiritualidade. Porém, é muito mais religiosidade que espiritualidade. E eu estou falando de algo que eu vivi. Eu vivi. E hoje eu busco desenvolver cada dia mais a minha relação com Deus. Mesmo com as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e blá, 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 blá. Então, é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Você que está aqui com a gente. Tá? Primeiro, agora entra o final de semana. Gente, esteja na casa de Deus. Eu vou sempre ser um defensor da igreja. Sempre vou ser um defensor da igreja. Entendeu? Ah, mas a igreja tem problema. A tua família também tem. Vai abandonar a família agora? Ah, mas a igreja tem problema. A tua empresa também tem problema. Onde você trabalha tem problema. Você vai abandonar seu trabalho? Não vai. E sabe por que a igreja tem problema? Porque a gente está nela. Sabe por que a igreja tem problema? Porque nós somos a igreja. Porque nós estamos na igreja. Por isso que a igreja tem problema. Porque se o ser humano não tivesse, não tinha problema. E Deus ama problemas. E Deus, não que Deus ame o problema, mas Deus ama ajudar as pessoas a resolver os problemas que Ele não criou, né? Que elas criaram. Mas Deus quer iluminar a nossa vida para que a gente possa também eliminar os problemas da nossa vida. Tá bom, gente? Então pense nisso, reflita sobre isso. Ó, o peixe fora da água, ele morre. Uma planta sem terra não existe. Uma semente sem terra não existe. E o ser humano sem Deus, o ser humano fora de Deus, também não existe. Nós precisamos estar em Deus. E olha só, se a gente estiver em Deus, de verdade, aberto, aprendendo, crescendo, nos desenvolvendo, olha aqui para mim, ninguém vai te segurar. Você vai ter resultados incríveis na sua vida, se você estiver nele, se você for um com ele, se você viver o propósito dele nessa terra. Eu não tenho dúvida, gente, que você vai ser uma bênção e a sua vida terrena vai ser uma bênção. E você vai ir muito além, olha aqui para mim, você vai ir muito além daquilo que você sonhou. Você vai ir muito além daquilo que você sonhou, se você estiver nele. Se você estiver nele. Tá bom, gente? Vamos orar que é 7h41. Deu vontade de falar mais um monte de coisa agora, mas eu não quero me estender.
que a maioria também tem que estar saindo para o trabalho, alguns já foram até. Mas vamos orar e segunda-feira a gente compartilha mais, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia abençoado, um grande dia, o melhor dia das nossas vidas, porque ontem já foi, amanhã não existe ainda. E hoje é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa despertar cada um de nós e que nós tenhamos a disposição de levantar para que Cristo possa iluminar os nossos caminhos e nós possamos andar como pessoas sábias, como pessoas que entendem de onde nós viemos, como nós fomos criados pelo Senhor. E que, ó Deus, nos conhecendo e sabendo a nossa essência, e sabendo tudo aquilo que compõe aquilo que nós somos, que haja, ó Deus, um desenvolvimento de cada área das nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida plena e construir uma vida abundante, Pai. E viver, ó Deus, o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra. Eu quero abençoar a todos que participaram com a gente nessa manhã. Peço, Pai, que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre cada vida, e eu peço esse despertamento para a vida espiritual, para a vida emocional, para a vida terrena, física, humana. Ó Pai, eu peço esse despertamento e que o Senhor nos ajude e que nós possamos desenvolver não a uma religiosidade, mas uma espiritualidade verdadeira, que nós possamos estar em Ti, sermos um contigo, que nós possamos, ó Pai, de fato ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade para a nossa vida. Eu quero abençoar a todos e peço, Pai, uma sexta-feira e um final de semana abençoado a todos aqueles que estiveram com a gente nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu oro abençoando a todos e Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo dia a todos. Nesse final de semana, esteja na casa do Senhor, na presença do Senhor, tá? Na sua igreja, onde você vai, mas esteja, se você não vai nenhuma, procure uma igreja para você. E olha aqui, você que chegou agora, eu falei no início, tá? A nossa live número 49 vai ser uma live presencial, tá? Vai ser dia 19 do 12, às 19 horas, ou seja, não é esse sábado amanhã, é o próximo. Como que eu faço para ir, Cássio? Tem que se inscrever, tá? Como que eu me inscrevo? Pelo 9669-5541, manda no WhatsApp para esse número, 9669-5541, ou vai na minha bio aí do Instagram e clica ali que você já vai cair dentro do grupo. O grupo para aquelas pessoas que vão estar presentes nessa live aqui, uma live presencial, com todos os cuidados, tá? Com as restrições que a gente foi submetido, mas vai ser uma live muito top, muito especial. Então se inscreve lá, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia a todos.